Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus reine em seus corações e que o amor de Maria esteja presente aí na sua vida. Sejam muito bem-vindos ao canal Passos de Cristo. É com grande alegria que eu, Tiago, os recebo para juntos meditarmos na palavra que ilumina os nossos dias. Preparemos então os nossos corações, pois a mensagem de hoje certamente tocará as nossas vidas. Vamos juntos trilhar estes passos de fé que nos aproximam de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos de 27 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho breve, porém bastante pesado, não? Hoje encontramos palavras de Jesus que soam como um convite amoroso e ao mesmo tempo como uma declaração solene. A imagem do pastor e das ovelhas não é somente uma ilusão poética, ela é uma chave para compreendermos nossa relação com Deus e a profundidade do amor em que somos conduzidos. Jesus afirma: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso é a essência da vida cristã. Escutar, mas escutar com o coração. Reconhecer a voz mansa, firme e inconfundível do bom pastor, mesmo no meio de tantas vozes perturbadoras que escutamos dia após dia. Voz do medo, do desânimo, da confusão. A voz de Jesus, irmãos, ela não manipula, não grita, não oprime. Ao contrário, ele te chama pelo nome, te consola, te orienta e te conduz. Eu tenho certeza, a fé da maioria dos cristãos não começou com grandes gestos, começou com escuta, com aquele silêncio interior. Busque aí na memória quando foi que você parou de viver no ruído da pressa para permitir que a palavra de Deus penetrasse na sua alma. Mais do que escutar, você foi chamado a seguir, porque o seguimento é a prova de que ouvimos de verdade. Escutar e não se mover é permanecer longe. Quem escuta e responde com a vida, caminha na luz. É nítido a mudança. Jesus oferece uma promessa para as suas ovelhas. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Isso significa que o nosso destino não é o caos, ou a morte, nem tampouco o esquecimento. Se formos seguidores de Cristo, nosso destino é a eternidade. Mas lembre-se, jamais será por os nossos méritos, mas pela misericórdia de Jesus. A salvação é dom, irmãos, é graça concedida àqueles que permanecem unidos ao pastor. Jesus nos assegura isso. Quem está em suas mãos nunca se perde. Mesmo que caia, será levantado, e caso se afaste, será buscado, e mesmo que se machuque, será curado. Nós temos a garantia do Cristo. Ele mesmo nos afirma isso. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Esse mundo instável onde vivemos, várias coisas nos são tiradas todo dia. Segurança, paz, saúde, estabilidade. Mas há um lugar de onde ninguém pode nos remover: das mãos de Jesus. O maligno pode tentar, as provações podem e vão nos sacudir, as dúvidas sempre vão se insinuar. Mas quem permanece em Cristo está guardado no amor do Pai. A vontade do Pai é que ninguém se perca. No versículo 29 desse evangelho de hoje tão magnífico, Jesus nos conduz a uma visão mais profunda e teológica quando diz: Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Veja, tudo começa no Pai. É Ele quem nos entrega o Filho. É Ele quem nos gera na fé. E é nele que repousamos com total segurança. A vontade do Pai é que ninguém se perca.
e essa vontade é fiel. Jesus sela esta revelação com uma das declarações mais impactantes de todo o Evangelho: eu e o Pai somos um. Essas palavras não são figuras de linguagem, irmãos. São revelações da Trindade. Aqui, Cristo revela sua divindade com clareza. Ele não apenas é um enviado, ou um profeta, ou um mestre. Ele é um com o Pai. Compartilha da mesma essência, da mesma glória e do mesmo poder. Crer nisso é entrar no coração da fé cristã. Reconhecer, ao ouvir Jesus, que ouvimos também o próprio Deus. Ao seguir Jesus, seguimos o caminho eterno. Ao confiarmos em Jesus, confiamos no Pai. Há uma semana atrás eu explicava um pouco sobre a Trindade e acho que vale a pena repetir para que você entenda de uma forma simples, porém fácil. Imagine que Deus Pai é a água, que jorra em todo canto, está em toda parte, e ao pegarmos essa água e levarmos ao congelador, ela toma a forma sólida. Aqui entra Jesus encarnado, porém ainda continua sendo água, ainda está em todo canto, ou seja, continua sendo Deus, porém agora sólido, humano. Ao retirarmos esse gelo e colocarmos ao sol, ele derrete e daqui a alguns minutos evapora, chegando ao estado gasoso. Seria assim o Espírito Santo, porém ainda continua sendo água, está em todo canto, resumindo, continua sendo Deus. Líquido Pai, sólido Filho, gasoso Espírito, ambos águas, ambos Deus, ambos uma única divindade. E como viver o Evangelho de hoje na prática, irmãos? Em primeiro lugar, cultivando a escuta da palavra. Ler o Evangelho diariamente, mesmo que por poucos minutos, nos afina a voz do pastor. Em segundo lugar, fortalecendo a confiança. Quando vierem as tribulações, e cara, pode ter certeza que elas virão, se é que elas já não estão aí. Mas lembre-se, ninguém pode te arrancar das mãos de Cristo. Foi o que ele nos diz hoje. É o que ele nos afirma no Evangelho de hoje. E por fim, testemunhando. Se o mundo está confuso, sejamos nós aqueles que seguem a voz certa. Se o mundo está com medo, sejamos nós as ovelhas que vivem com paz, porque sabem em quem confiam. Que esta palavra de alguma forma se torne carne em nós, que possamos ouvir, seguir e confiar com a certeza de que estamos nas mãos do bom pastor, e que ao final de tudo, quando cruzarmos o vale da sombra da morte, possamos escutar aquela voz conhecida nos dizer: vem, benditos de meu Pai, entra na alegria do teu Senhor. Que o Espírito Santo guie você nessa jornada, que durante essa semana e durante toda a sua vida, o amor de Maria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam presentes na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.